Bom, hoje a gente vai conversar sobre a questão da tecnologia e das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, professora, a senhora gostaria de dar alguma palavrinha com o pessoal sobre a questão das tecnologias? Muitas vezes as pessoas associam a ideia de tecnologia à ideia simples da ferramenta, do artefato, da coisa que se utiliza, né, para poder a gente desenvolver e fazer as coisas do nosso dia a dia. Então, a tecnologia é o computador, a tecnologia é a faca, a tecnologia é sempre um instrumento que vai ser utilizado para alguma coisa. Mas, na realidade, o conceito de tecnologia é um conceito um pouco mais amplo, né, do que isso, porque a tecnologia não necessariamente está vinculada só à ferramenta em si, mas à ideia que se tem para poder fazer essa ferramenta acontecer. Mas, professor, o senhor conhece um pouquinho mais sobre esse tema, especialmente quando a gente fala dessa diferença aí, então. Diz pra gente o que é um instrumento, um artefato, um equipamento, o que diferencia essas coisas pra gente poder definir tecnologia. A gente já, assim, quando a gente conversa, né, com o pessoal, lembra? A gente sempre diz assim, né, tem vários conceitos de tecnologia, várias compreensões de tecnologia. Não existe uma única definição sobre esse assunto. Até porque, vamos dizer assim, é um dos grandes ramos do saber, né? Se a gente tem, de um lado, a ciência, né, que a gente até conversou, que vai vincular os conhecimentos, a ciência vai vincular os conhecimentos. A filosofia vai vincular a reflexão, quer dizer, a filosofia não é ciência e nem quer ser. A tecnologia, ela está nesse meio, vamos dizer assim, eu não diria no meio, não é entre as duas coisas, mas ela é uma terceira perna desse triângulo, não é, que tem conhecimento e ciência, filosofia e reflexão, tecnologia e aplicação. Então acho que está certo quando você diz que a tecnologia é muito vinculada a essa coisa da utilização, né? A gente diz assim, se a ciência quer saber as coisas, né, se a filosofia quer refletir sobre as coisas, a tecnologia ela quer controlar, ela quer aplicar. Ela quer, por exemplo, desenvolver uma represa para poder controlar a água dos rios, ela quer resolver a questão de aplicar os conhecimentos de eletricidade, de incandescência ou de química para fazer uma lâmpada, não é? A lâmpada é um artefato tecnológico que vai auxiliar, no caso, a iluminar a escuridão. Se a gente vai desenvolver, por exemplo, conhecimentos de força da física e traduzir isso na construção de um motor de um automóvel, né? A construção desse automóvel, a aplicação desse conhecimento é a tecnologia. Então a tecnologia nos acompanha há muito tempo e a gente tem uma divisão por três, assim, que é bem interessante. Eu não estou lembrado agora qual é o autor que levanta isso, mas ele liga a ideia do seguinte: ferramenta, aparelho e os artefatos, né? Os artefatos, vamos dizer assim, cerebrais, todos eles são elementos da tecnologia, né? A ferramenta vai transferir força, é o exemplo do martelo. O aparelho, ele vai transferir sentido, né? É o exemplo, por exemplo, do liquidificador, que transfere a velocidade de bater um produto, um binóculo. Um binóculo não seria uma ferramenta, né? Seria, no caso, um aparelho. E os artefatos cerebrais, no caso, que seriam os artefatos mais modernos, no sentido de que transferem, vamos dizer, a ideia de memória, de lembrança, de troca, de comunicação. E aí o exemplo mais interessante que a gente tem são os computadores. Agora, é importante lembrar o seguinte, né? Que isso eu acho muito importante. Quando a gente fala tecnologia, a tecnologia a gente está falando desde a barra de giz, né? Eu estou falando para professores, né? A gente está conversando com futuros professores. Então vamos lá. Ou professores já formados. A tecnologia vai desde a barra de giz, ou do pé da cadeira, entende? Ou da roupa que o aluno veste, até esses grandes computadores de ponta e essas grandes possibilidades de tecnologia, né? Eletrônica, né? Por assim dizer. Então, assim, por exemplo, antes a gente usava o giz numa lousa verde. Isso. Hoje a gente usa o pincel numa lousa branca. Assim, o que esse giz e esse pincel são? São ferramentas? Não, porque eles não transferem força. Eles transferem sentido. Então eles são, na verdade, mais vinculados à ideia de aparelho, segundo a classificação desse cara, que eu não estou lembrando agora. Tá. E o quadro seria o quê? O quadro também é um aparelho, porque ele vai te permitir, vamos dizer assim, você manter o elemento da visualização das ideias. Você vai escrever lá. A linguagem, ela pode ser entendida como um aparelho, a própria escrita. Mas às vezes eu posso utilizar o computador na sala de aula, né? Então, pode. Se eu for trabalhar, por exemplo, com um computador, o Datashow, por exemplo, o projetor que a gente utiliza, ele se classificaria como? Como aparelho, porque ele não tem
processos que, vamos dizer assim, nos ajudam a simular o pensamento. Agora, se for um data show ou um notebook que tem uma memória que pode realizar um cálculo muito rapidamente de 3 milhões vezes 2 milhões, no caso não, né? Mas 3 milhões vezes 215, entende? Isso faz uma transferência, vamos dizer assim, dos elementos cerebrais. Então, tudo que puder ser vinculado à força, não é? A agilidade, por exemplo, uma perna de pau. Perna de pau, ela vai ampliar, vamos dizer assim, a capacidade do fulano caminhar, vai aumentar o passo, então ela é um aparelho. Mas se eu vincular, por exemplo, um serrote, se eu vincular, por exemplo, um martelo, tudo que envolve o aspecto força, motriz, né, assim é a ferramenta. Muito bem. E qual é o aparelho que o professor utiliza na sala de aula, então? A caneta, o quadro, a cadeira. Ele utiliza a ferramenta? Tudo que puder fazer para ele transferir força, ele pode utilizar a ferramenta. Vamos pensar em alguma coisa que ele utilize que possa trazer a ideia de uma alavanca, por exemplo. A palmatória era uma ferramenta? Era, transfere força. Quer dizer, o cara, ao invés de bater com a palma da mão, ele bate com aquela madeirinha que era palmatória, ou com a vara, sei lá. São ferramentas. Então tá bom. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença que existe entre ciência e tecnologia, que às vezes a gente confunde um pouquinho. Viu? Até lá!